Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor Deus, neste dia de oração, onde nós nos reunimos, ó Pai, para ter um encontro com a Tua Palavra, ter um encontro com o Senhor por meio da Tua mensagem. E através da oração, diz o Teu profeta, também nós podemos nos achegar ao Senhor. Sabemos que se o Senhor está aqui, nós poderemos ter o que nós pedimos. Então ajuda, Pai querido, que nós possamos inteirar-nos desta grande revelação, a qual o Senhor nos deu, a qual o Senhor está cada vez mais se manifestando, se mostrando no nosso reino. Obrigado pelas coisas alcançadas, pela saúde, pela vida, pela família, pela igreja, por tudo, Senhor Deus, que está ao nosso redor. Ajuda cada irmão e irmã nesta noite com a porção a mais da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de Romanos, capítulo 8. Depois nós vamos cantar um hino. Romanos capítulo 8, versículo 11. Nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre a qualidade do Espírito. A qualidade do nosso Espírito. Romanos 8, versículo 11. Na minha Bíblia, a versão um pouco diferente. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele também vivificará. Amém? Senhor nosso Deus, aqui nós encontramos a Tua presença, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã nesta hora, onde nós nos penetramos na Tua presença, Pai querido, para acompanhar a Tua palavra. Abençoa cada irmão, Pai. Que o Senhor possa ouvir nossas orações aqui nessa noite, sendo feitas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu também trouxe 2 CDs para cada um dos irmãos. A Vinda do Grande Deus, primeira parte, e O Crente Problemático. Crentes problemáticos. 2 CDs. Quem tem Jesus tem tudo. Sim. Graças a Deus. Domingo nós teremos Santa Ceia, a ceia do Senhor. Santa Ceia domingo. Não vai haver escola dominical. Esqueci como é que entra no... Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. De novo. Quem ama este mundo, lá no céu não
tem vida, que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas Jesus Cristo, no céu já tem morada. No céu há um tesouro que Jesus tem para quem deixar o mundo, a ele se entregar. Quem amar este mundo, lá no céu não tem nada. Mas Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém. Glória a Deus. O garganta não está muito boa, eu também tirou baixo demais. Quem ama este mundo, lá no céu não tem morada, né? Quem ama o mundo e as coisas que no mundo estão, o amor de Deus não está nele. Isso quer dizer que a palavra de Deus não está nele. Porque o profeta disse que a palavra de Deus vem com amor. A própria palavra dele é amor. Então, quando nós vemos as pessoas mais interessadas no mundo, as coisas do cosmos, as coisas do mundo, daqueles que se empenham mais, se associam mais, daqueles que sentem mais no corpo, sente mais no espírito, sente mais na alma de perder um pouquinho do mundo que perder um pouquinho das coisas de Deus. No entanto, nós estamos numa era em que o espírito do homem tem sido enriquecido. O espírito do homem, ele se enriquece a cada dia. O espírito do homem, ele a cada dia está se enriquecendo. E ao mesmo tempo que ele se enriquece, ele coloca trincheiras ao ponto de que o próprio Espírito de Deus, que vem contra todas as coisas que são do mundo, sente-se impedido de fazer alguma coisa por aquele Espírito. O profeta diz que quando Deus nos fez, Ele nos fez um ser trino. Ele nos fez uma espécie, uma forma trina.
Em outra mensagem, o profeta diz: Trindade está dentro de nós. Trindade está dentro de nós? O profeta diz: sim, nós somos um ser trino. Temos corpo, alma e espírito. O corpo, por sua vez, é controlado por 5 sentidos. E esses 5 sentidos, diz o profeta, que é para nós fazermos contato com o nosso lar terrestre. Paladar, olfato, tato, audição, visão. Esses sentidos fazem com que nós tenhamos contato com o nosso lar terrestre. O espírito também é controlado por 5 sentidos: imaginação, afetos, consciência, razão e etc. E a alma é a natureza desse espírito. Ou seja, na alma se descobre que tipo de espírito aquele corpo possui. O que desvenda o espírito, o que desnuda o espírito, o que tira a roupagem do espírito e mostra, na verdade, o que ele é a alma. Porque a alma é a natureza desse espírito. Agora, esse espírito que entra no homem, eu não estou falando do Espírito Santo, não. Estou falando do espírito no homem. Estou falando do espírito que Deus coloca no homem ou na mulher quando ele nasce. Esse espírito que entra no homem, diz o profeta, ele terá mais na frente de ser controlado. Para começar, o corpo, diz o irmão Brana, quando nasce, ele já começa com um espírito moribundo. Sabe o que significa a palavra moribundo? Doente. O profeta disse na mensagem: perguntas e respostas número 4, ele diz assim, preste atenção, 57, uma mãe, ela sempre pode ser tão má e cruel, exceto antes que nasça esse bebê. Há certa bondade que se põe lá, ela pode ser má e cruel que for, mas quando criança está para nascer, existe uma certa bondade que começa a aproximar dela. Alguma vez tem notado uma mãe, quando está por ser mãe, nela há algo dócil, sempre toma sobre si essa doçura. É porque esse espírito, um pequeno mensageiro para este pequeno corpo, está pronto para entrar no mundo. E então, quando este anjinho entra neste corpinho, esse espírito é um anjinho da terra, um espírito que está ordenado de Deus para tomar esse corpo. Então esse bebê tem que fazer uma decisão quando ele atingir uma idade. Então, quando isso acontece, então vês, este é o espírito moribundo, enfermo, doente, num corpo moribundo. Tu não podes estar em 2 corpos ao mesmo tempo, mas em ti pode haver 2 naturezas ao mesmo tempo. A natureza do Espírito Santo
e a natureza do próprio Espírito. Vê você? Aí está. Mas o que acontece? Enquanto isto, quero que vocês observem. Observe que este corpo, quando está para nascer, um espírito, Deus ordena um espírito entrar dentro dele. Mas esse é um espírito moribundo, não um espírito convertido. Entra o espírito, e quando o espírito sai do corpo, deve haver um corpo esperando por ele. Mas quando esse espírito já foi trabalhado pela palavra. Então observe que nós já começamos aqui na terra, diz o profeta, um abrolho. Nós não começamos aqui na terra um trigo. Nós começamos um abrolho, diz o profeta. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, ou seja, na mensagem Pergunta e Resposta número 4, o profeta disse que nós desenvolvemos no nosso nascimento um abrolho, não um trigo. E o profeta diz que nenhum espírito pode conviver com outro espírito a não ser que tenha as mesmas ações. Então começamos um abrolho, uma espécie de semente não proveitosa e por si mesma maligna. Você sabia que o próprio nascimento nosso, de uma certa forma, é maligno? Porque em pecado concebeu minha mãe. Em pecado. E quando nascemos ao mundo, Deus permite um espírito moribundo, doente, entrar em nós. Logo nos tornamos um abrolho para começar. E esse espírito que entra em nós, ainda quando criança, diz o profeta, que ele precisará tomar uma decisão quando atingir uma certa idade. Porque esse espírito que entra num bebê de 1 mês, não pode fazer o bebê tomar uma decisão com 1 mês, porque o bebê não sabe de nada. Mas quando esse bebê atingir 7 anos de idade, esse mesmo espírito que está dentro do bebê mostra algumas coisas para esta criança no corpo. Não pode mostrar com 1 mês, mas mostra com 7 anos depois. Não é que o espírito envelheceu, não. Não importa se você tem 100 anos, quando esse espírito entrou em você, ele era o mesmo com 100 anos. Só que ele não podia fazer nada com um bebê de 1 mês. Os irmãos entendem, irmãos? Então, observe que o profeta irmão Brana diz que nenhum espírito pode conviver com outro espírito a não ser que tenha as mesmas ações. Por exemplo, ele disse assim, uma vez: se o espírito de Beethoven entrar em mim, eu começarei a compor música. Ele disse: se o espírito de Leonardo da Vinci entrar em mim, eu começarei a pintar quadros. Quem está entendendo isso, amém, irmãos? Então observe que as nossas ações, ou seja, as nossas ações mudaria pela troca de espírito. Os irmãos entendem? Não pela troca de corpo. O corpo continuaria. Não se muda o corpo. Então observe para você ver. O profeta disse: pega o espírito de uma mulher santa e põe numa mulher adúltera, prostituta. Tira só o espírito, deixa o corpo lá.
Tira o espírito dessa aqui e coloca naquela lá. O profeta disse, aquela adúltera não passa mais a adulterar. Não é necessário trocar o corpo, é só mudança de espírito. Então você observa que o profeta disse, tira o espírito que está numa ovelha e põe no porco. Logo o porco não procura mais lama. Não é trocar o porco, é só o espírito dele. Quem entendeu diz amém, irmãos. O profeta diz, tira o espírito que está no porco e coloca na ovelha. A ovelha vai se lamear. Não é o corpo, é o espírito. Os irmãos entendem, irmãos? O corpo só obedece. Então o profeta diz, se você possuir o espírito de um homem, você terá as ações daquele homem. Não importa. Os irmãos estão entendendo? Se você possuir as ações, o espírito de um homem, você terá as ações daquele homem. Não importa se ele é bom ou mau. Não importa se ele é ruim ou não. Se você possuir o espírito daquele homem, você terá as ações daquele homem, daquela pessoa. 25, diz o profeta, perfeição. Ele disse, eu não quero que as pessoas tenham o meu espírito, letra minúscula, não é maiúscula, ou minhas ações. Está vendo? Se tem o espírito do profeta, terá suas ações. Mas eu quero que elas tenham o espírito de Deus, amém, irmãos? Pela palavra de Deus, isto produz a verdade. Ele diz, eu não quero que as pessoas tenham o meu espírito para ter as minhas ações. Eu quero que elas tenham o espírito de Deus para possuir a verdade. Aí o profeta vem e diz, você vai em algumas igrejas e você vê, parece que as pessoas estão recebendo o espírito uns dos outros, em vez de estar recebendo o espírito de Deus. Imitação. Nós estávamos até falando esses dias, eu mais irmão Lafayette. Outro dia uma irmã chegou para mim, foi lá em Igarapé. Pergunta simples. Ela estava vestida. Estava vestida, irmão. Uma camiseta com o cavalo de São Jorge? Não, acho que não estava não. Ela chegou para mim, pastor, eu estou com um problema, não sei o que, eu queria saber do senhor. Eu falei, pois não, mano. É porque é o seguinte, eu assim, sem mais, sem menos, eu peguei uma camisa de São Jorge, montada em cima de um cavalo e com a lança, silcada no peito. O senhor acha que tem alguma coisa errada, um espírito ali, assim por diante? Eu falei assim, olha, irmã, é ruim quando nós fazemos alguma coisa sabendo. E outra coisa é fazer as coisas não sabendo. Aí eu disse para ela assim, escute uma coisa assim, depois que a senhora usou a camisa, a senhora gostou de cavalo? Porque esse é o espírito de Jorge. Depois que a senhora usou a camisa, só começou a pegar a lança e soltar em todo mundo? Porque é isso que Jorge gostava, de jogar a lança em todo mundo. Não gostei. Então a senhora não pegou o espírito de Jorge. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E às vezes tem pessoas que demistificam as coisas. Às vezes tem pessoas que espiritualizam certas coisas, onde a coisa imaterial pode haver um espírito nela. Esse microfone aqui não tem espírito nele. Quem tem espírito, quem está usando ele. Os irmãos estão entendendo? Então existem muitas coisas. Evidentemente que existem muitas coisas que são feitas de má fé. Claro.
existem roupas que são consagradas a demônios, existem comidas que são oferecidas para Iemanjá, é oferecida a deuses, existem coisas, né? E assim por diante. É igual quando eu fiquei sabendo daquela mulher lá do Rio Grande do Sul, que tem aquela fábrica de calçados e de coisas, e tanta coisa, Hello Kitty. Você pode ver que a marca dela é um gatinho, mas é um gatinho sem nariz, não tem nariz. Quando foi perguntado para ela por que não tem nariz o gatinho, ela disse: não, isso eu não posso dizer, isso é um segredo que eu tenho que manter puro, não posso revelá-lo. Bom, deixa isso para lá. Agora, quando nós fazemos as coisas sabendo, não é bem assim. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Agora, por exemplo, você vai viajar, vai usar um hotel. Quantas pessoas passaram por aquele dormitório? Você não vai orar antes disso? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas pastor, o Espírito fica na pessoa e não vai na pessoa? Então tá bom, então vamos explicar. Cada lugar tem seu ei. Uma vez, um casal ligou para o irmão Brana e disse: irmão Brana, podemos ir na sua casa? Temos um assunto para resolver. Bom, então, tudo bem. Quando chegou lá não era nada. Era só para bater papo. E ela levou as crianças. E esse casal começou a falar de tanta coisa, e fala uma coisa, e mete o pau em um, mete o pau no outro, mete o pau no outro, mete o pau no outro, e começa aquela ladainha. E aquele casal vai embora. Quando o casal foi embora, passou 30 minutos, estava o irmão Brana discutindo com a sua esposa, Rebeca Maissara arrancando os cabelos, José Brana derrubando os pratos. Falei: pera! Aquele casal deixou um espírito aqui. Aquele casal deixou o espírito aqui, vamos orar. E às vezes tem pais e tem mães que sem discernimento recebe visita em casa, recebe pessoas mal intencionadas com o espírito carregado, pesado, deixa o ambiente carregado, depois vê os filhos um com o outro, aquela coisa toda, deixa ela neurótica e mete porrete dos filhos, não sabe que foi uma pessoa que deixou um espírito por ali. É necessário ter discernimento, ajoelhar e orar e pedir a Deus para expulsar aquele espírito. E espanta os filhos. No entanto, a qualidade do espírito, ela é importante, porque o profeta disse que nós não precisamos pegar o espírito de ninguém, só de um homem só, chamado Jesus Cristo. Se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos estiver em vós, os vossos corpos serão mortificados na verdade. Amém, irmãos? Então nós só podemos pegar o espírito de um homem, e que quando nós pegar o espírito dele, teremos as ações dele. Amém, irmãos? Oh, mas que bom seria se nós pegássemos o espírito de Jesus. Por que, pastor? Se eu pego o espírito de um homem, eu vou ter as ações daquele homem. Se eu pegar o espírito de Jesus, eu terei as ações de Jesus. Amém, irmão? Por que é tão difícil viver a vida cristã? Parágrafo 27. O profeta disse: veja, irmão, você não terá aquele Espírito de Deus vindo dos céus para mudar sua vida, até que você faça dos frutos da sua vida uma pessoa diferente. Pelos seus frutos os conhecereis. Esta é a razão pela qual você tem tantas altas e baixas.
Você tem um novo espírito, então você para de beber, então você para de fumar, então você para de tagarelar, então você para de mentir, então você para de cortar o cabelo, então você para de falar mal do irmão, então você para de falar mal do ministério. Se você tem um novo espírito, então você pode fazer muitas coisas com aquele espírito, mas não é a respeito disso que Deus está falando. Um novo espírito, ele disse, vos darei, agora observe, vos darei um novo coração, um novo espírito? Sim, ele teria que dar um novo espírito para viver para ele. O profeta diz, não é colocando outro espírito em você, não é colocando outro espírito, é o mesmo espírito em você, porém agora um espírito governado. Os irmãos entendem? Não é que Deus troca o nosso espírito, não, é o mesmo espírito que entrou em você desde quando você nasceu. Mas o profeta disse que esse novo espírito agora que ele está criando em nós, ele quer dizer que esse espírito está sendo controlado. Ele está sendo controlado. Controlado o quê, pastor? Controlando sua língua, controlando suas emoções, controlando seus sentimentos, controlando seu temperamento, porque com aquele espírito que você tinha, você não tinha paz nem com Deus mesmo, diz o profeta. Aquele espírito que nós tínhamos, não tínhamos paz nem com Deus, quanto mais com o vizinho, quanto mais com os nossos amigos. Os irmãos entendem? Aí o profeta vem e disse, vê, porque ele teria que dar um novo espírito para viver para ele. Por quê? Você não poderia nem viver consigo mesmo com o espírito que você tinha. Você não poderia viver com seu vizinho, você não poderia se associar com o próximo homem na próxima esquina, você não poderia associar-se com esses cristãos. Porque você teria tido um espírito terrível. Então ele tem que te dar um novo espírito. Aí está. Pessoas com certos tipos de espírito. Agora observe, Deus, quando ele entra nesse espírito, fundindo-se com o espírito dele, observe que nós teremos novas ações, teremos novas atitudes. Eu não andarei por mim mesmo, eu terei direção de Deus. Amém, irmãos? Você será dirigido, você será direcionado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí o profeta vem no parágrafo 31 e diz assim: agora, eu espero que você veja isto. Eu não estou dizendo isto para te tentar torcer ou ser indiferente. Eu estou somente dizendo isto porque eu sei que algum dia estarei no julgamento com você. E se o Espírito Santo está no centro do seu espírito, aquela mola do relógio faz todo o resto dos movimentos. Apenas marcar exatamente no lugar, mantendo a hora certa. Quando o Espírito Santo está no centro do seu espírito, fará cada ação do Espírito Santo em você. Amém? Observe que quando o Espírito de Paulo vivia sozinho, sem o Espírito de Deus, Paulo era levado a muitas coisas. Ele estava sendo levado para ser o próximo sacerdote, o próximo na linha de Gamaliel. Ele estava sendo levado para poder prender os cristãos. Estava sendo levado para colocá-los em prisão. Estava sendo levado para maltratá-los. Mas depois que esse espírito não está mais sozinho, que Deus agora entra e une ao espírito de Paulo, Paulo diz: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Em outras palavras, Jesus disse, não sou eu quem faz as obras, mas é o meu Pai que está em mim quem faz. Os irmãos, né? Veja, Paulo agora era dirigido. Paulo agora era direcionado. Paulo agora não faz nada no ímpeto, mas não. Paulo agora não faz mais assim, amanhã eu estarei lá de qualquer jeito. Paulo não faz isso mais não. Paulo diz, amanhã eu estarei lá se Deus permitir. Agora Paulo está sendo dirigido. Paulo agora não faz mais nada no ímpeto, mas não. Paulo agora não corre com os demais. Paulo agora não almoça correndo sem antes agradecer a Deus. Ele é dirigido agora. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Paulo agora não ora sem dormir, não vai dormir sem orar mais. Paulo agora não acorda sem orar mais. Paulo agora está sendo dirigido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esse Espírito, diz o profeta, ele terá que ser dirigido. Ele terá que ser controlado. Vê? Você sabe por que o nosso Espírito tem que ser controlado? Você sabe por que precisamos do Espírito Santo? Para fundir-se nesse Espírito? Porque eu vou dizer uma coisa para você. O profeta diz, se o Espírito de Deus sair de um cristão, aquele Espírito que está dentro dele mata ele. Mata. Você vai dizer, por quê, pastor? Porque ele é o hospedeiro, ele é o hóspede. A casa vazia que Jesus disse é o Espírito, sem as ações de Deus nele. Os irmãos estão entendendo? Prestem bem atenção. O cordeiro e a pomba, o profeta diz no 47, ele diz o seguinte, 47, ele diz, você diz, olha, quero que vocês prestem atenção, o que nós precisamos hoje é de pessoas que possam ser liderados e que se alimentam da palavra de Deus. O profeta disse um dia a respeito de um índio. Ele disse, irmão Brana, depois que eu tenho aceitado a Cristo, eu sinto como se tivesse dois cães brigando dentro de mim. Um preto e um branco. Aí o irmão Brana entendeu que seu espírito estava tendo guerra. Um contra a carne e outro contra o espírito. Aí o profeta teve discernimento e disse, escuta, mas quem é que vence? Aí ele disse, aquele a quem eu dá mais alimento. Aquele a quem dá mais comida, irmão Branco. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O profeta vem e diz, dá oração para esse espírito para você ver. Dá jejum para esse espírito. Dá palavra. Ouve a palavra, lê a Bíblia constantemente e esse espírito será fortalecido. Uma pessoa que está constantemente em oração, jejum, leitura da palavra, leitura da Bíblia, constantemente nas reuniões, adorando a Deus, esta pessoa está fortemente no Espírito. Porque ela se alimenta, enquanto que a outra natureza está sendo fraca cada vez mais. Enquanto que a Bíblia diz, na verdade, se aquele que dos céus ressuscitou Jesus Cristo, aquele Espírito que ressuscitou Jesus estiver em vós, na verdade, ele vai mortificar o vosso corpo mortal. E o corpo estará tão morto, não terá força nenhuma.
Os irmãos estão entendendo? Quando vê uma moda saindo, o espírito é tão forte, não está nem aí. Quando vê um filme de bilheteria de cinema de 200 milhões, ele diz, não estou nem aí. Porque o espírito está tão forte, que a casa está tão mortificada. Amém, irmãos? Mas se alguém que diz assim, bom, eu vou vestir roupa do meu jeito, do jeito que eu quero, isto é meu negócio, não é negócio do pregador, do pastor. Quando ela diz isso, ele está falando de Deus. Eu vou cuidar da minha família do jeito que eu quiser, pregador não tem nada a me ver com isso. Sim, eu tenho. Você deve cuidar dela da maneira que Deus disse para você tomar conta. Chega de bobagem. Mas nós não fazemos isso. Vê? Nós deixamos as cercas cair. O que aconteceu? O Espírito Santo levantou o voo. Quando você começou a agir desse jeito, o Espírito Santo saiu. Sabe por quê? Porque Deus não viu mais espírito de cordeiro. Ele viu espírito de bode. Vê? Isso não é nada. Vê você? É desse jeito. Quando você fala para as mulheres, olha, sua roupa está um pouco meio escandalosa, diz, vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. Isso é um bode. Mas você deveria deixar seu cabelo crescer. Não corte as pontas. Vive sua vida, eu vivo da minha. Isso é um bode. Olha, você está faltando no culto. Vai nos cultos. Não, a igreja tem todo dia. Isso é um bode. Por que o pastor não cuida da vida dele e eu cuido da minha? Isso é um bode. Vê? Pecado é incredulidade. Você tem que estar sendo dirigida. Amém, irmãos? Deve estar sendo encaminhada. Somos isto. Quando os sacerdotes lá atrás, naqueles dias, e Jesus chamou de pecadores e víboras e cobras na grama, e seu pai era o diabo, e assim por diante, aqueles homens viviam tão limpos quando podiam andar, mas eles foram liderados por sua igreja. E se o Espírito os tivesse conduzido, eles o teriam conhecido. Ele disse, se vocês tivessem conhecido meu Pai, vocês teriam conhecido a mim afinal. Se não faço as obras de meu Pai, então não creia em mim, porque a pomba estava nele, e a pomba estava fazendo a manifestação. Não era o que Jesus queria fazer, era o que a pomba queria que ele fizesse. Não é o que eu quero fazer, é o que Deus queira que eu faça. Vê? Aí está. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também as fareis. Mais do que isso fareis. Amém, irmão? Na mensagem Espíritos Sedutores, estamos terminando, nós oramos. 152, ele diz o seguinte, 152. Não importa o quanto tempo faz que você é crente desta igreja, mas se você ainda tem aqueles espíritos mesquinhos que falam com você, que faz você perder o controle, amaldiçoar tudo que vem na frente, o que fazem falar de alguém, quando alguém vem e começa a falar de uma pessoa, você logo se une a ela, simplesmente fala mal daquela pessoa, você está no mesmo espírito que aquela pessoa. Isto é errado. Não faça isto. Isto por fim o manterá fora da terra prometida, e você ficará fora da terra prometida. Se você simplesmente tem coisinhas que não deveria ter, se o amor de Deus não está realmente em seu coração, não quer vocês, homem e mulher, moços, jovens, não quer vocês vir aqui e se despejar na presença do Senhor esta noite em oração? Dizer, Senhor,
Tire de mim essas coisas que me atrapalham. Amém, irmãos? 148. Irmão Brana, estou saturado destas coisinhas. Tenho coisas fúteis que já se prendem a mim por tanto tempo. Eu tenho sido desta igreja, venho nos cultos, mas eu estou sempre importunamente. Eu estou fazendo coisas que não deveria e sei disso. Isso não convém a um cristão. Não quero fazer isso. Deus sabe que não. E não quero mais dar ouvido àquele velho espírito. É a coisa que me tem impedido toda a minha vida de ter e de ser um verdadeiro cristão. Quero que o Senhor ore por mim, irmão Brana, que isso me deixe hoje. Quer levantar sua mão? Toda a cabeça está inclinada. Não tenha vergonha, irmão. Quem conhece você é você mesmo e mais Deus. Oh, que coisa! Uma dúzia de mãos estão levantadas. Coisinhas fúteis, coisinhas que o fazem falar ou começar com algum tipo de reboliço na igreja, que fazem tomar parte em alguma outra coisa assim. Isto é terrível. Vê, não faça isso. Você não quer isso. Você não quer isso. Coisinhas, gênio lamentável e tudo mais, para mantê-lo por baixo o tempo todo. Diga ao altar, no altar, assim: Deus, eu não quero mais essa coisa em mim. Amém, irmãos? Estou saturado disso. Estou pronto hoje para desfazer-me disso. Venho agora, Senhor, e quero me afastar de todo o meu egoísmo. Se meu irmão não me tratar bem, mesmo assim orarei por ele. Se meu pai não me tratar bem, mesmo assim o amarei. Se minha esposa não me tratar bem, o meu marido, irei humildemente diante de Deus. Senhor, olho somente para o teu reino. Quero que minha mente seja correta. Quero que meu coração esteja cheio de gozo. Quero andar quando os problemas estiverem realmente se unindo em volta de mim. Ainda assim quero ficar de mãos levantadas e de coração puro diante de ti. Sabendo disto, que algum dia me encontrarei contigo, quero que este tipo de experiência, Senhor, faze-me assim a partir de hoje. Amém? Está alguém desejoso de orar nessas condições? Não esconda, tenha apenas coragem diante de Deus, pois pode vir no altar. Deus está olhando para os humildes de coração. Quem vamos orar? Aqueles que desejam vir no altar, sublime graça.